Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Hebreus. Veremos aqui nesse capítulo que a incredulidade, ela é o câncer da alma. Mas Jesus cura câncer também, viu? Aproveite aí que você está no nosso canal, inscreva-se nele, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like aí ajudando o nosso canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Esse é o canal de vídeo da Semeadores. Como dissemos, a epístola aos Hebreus foi escrita provavelmente antes do ano de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é novo, último e superior como sumo sacerdote. Nesse capítulo, incredulidade, o câncer da alma. Realmente não sei quem é o pior vilão da nossa história. Se a incredulidade, a murmuração, a dúvida, o engano, a ilusão. Aqui o autor fala claramente que não puderam entrar e gozar das promessas divinas por causa da incredulidade. Ou seja, um coração perverso disposto a ser contra Deus e a favor do seu próprio pecado. Conta-se a ilustração de uma viúva idosa que iria para um asilo, e esta colocou em seu coração que seu quartinho ia ser muito agradável, muito belo, e até sonhava com ele. Quem a conduziu lhe censurou, dizendo que como ela poderia gostar do seu quartinho sem mesmo antes ter visto. Ela lhe respondeu que tinha determinado que ia gostar e pronto. Desse jeito, é a vovó Giló. Assim é a questão também da incredulidade. Você a escolhe quando resolve rejeitar a Deus. Cristo é superior a Moisés. Cristo, o Filho de Deus, nunca deve ser rejeitado por um retorno a Moisés, o servo de Deus. Veremos nos versos 1 do capítulo 3 até o verso 13 do capítulo 4 que Cristo é superior a Moisés. O autor não apenas afirmou que o Filho é superior aos anjos, mas também que Cristo é superior a Moisés. Sua explicação está dividida em duas partes importantes: a comparação entre Moisés como um servo fiel e Cristo como filho fiel, e a necessidade de se agarrar com mais firmeza à verdade sobre Cristo no Novo Testamento. Vejamos o primeiro, o filho e o servo. Jesus é superior a Moisés porque ele é divino e real filho de Deus, enquanto Moisés era nada mais que um servo do Deus vivo. Ele estava falando, capítulo 2, de Cristo, coroado de glória e como sumo sacerdote idôneo e compassivo, e ele chama a atenção de todos para algo muito importante. Ele se direciona aos seus santos irmãos participantes do chamado vocação celestial, o termo irmãos, que era a maneira típica de chamar os que pertenciam à igreja visível. Tem aqui, nesse caso, um significado todo especial, uma vez que Jesus fez dos cristãos os seus irmãos e também santos, irmãos e irmãs. O Senhor clama dos céus, convocando os cristãos a perseverarem. Ele também chama os cristãos para o reino dos céus, isto é, os novos céus e a nova terra. O seu convite, ou a sua exortação, é a de que deveriam, por isso, considerar atentamente ou fixar os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Devido ao fato de Cristo ser capaz de tratar e compreender efetivamente os problemas mais significativos que os cristãos enfrentam, eles deveriam dar maior atenção ao que será dito a seu respeito. Esse título de apóstolo é aplicado a Jesus somente aqui, em todo o Novo Testamento. O termo enfatiza a sua autoridade e a realização fiel da missão que o Pai o enviou para cumprir. O autor de Hebreus continua a exaltá-lo, falando da sua fidelidade a Deus, que o constituíra, e compara com Moisés, que também foi fiel em toda a casa de Deus. Com referência a Números 12, 7, Moisés e Cristo são comparados de modo favorável, quanto à fidelidade de ambos, mas contrastados com quanta honra. Embora tendo tido o privilégio de falar com Deus face a face e ver a sua forma, Moisés ainda era um servo em toda a casa de Deus. Cristo, como Criador, é digno de honra como o divino construtor de todas as coisas, incluindo o santuário definitivo de Deus, e como filho em sua casa. Aqui no verso 3, a implicação necessária é que Jesus, como construtor da casa, é divino. Essa pergunta
Essa passagem, ela aponta tanto para a identidade de Cristo como Deus, o construtor, como para a sua distinção pessoal do Pai, no verso 6. De fato, quem tem mais glória? A coisa criada ou o Criador da coisa? Os céus e a terra e tudo que neles há tem sua glória. Mas quanto mais glória não tem o próprio Criador de tudo isso. Assim era Jesus, com relação ao próprio Moisés, pois que esse fora criado por aquele. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Veja aí o verso 4. Desde que o autor alude a Números 12, 7, a ênfase está na distinção, na posição do serviço de Moisés. Moisés foi o último, o único ministro na lei, mas o ministério de Jesus ainda é mais importante. O ministério mais importante de Moisés era testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas. Testemunhar também a vinda de Jesus Cristo. A lei mosaica era uma sombra que apontava para os bens vindouros trazidos por Cristo Jesus, porque em suas regulamentações o Espírito Santo mostrou que o acesso à presença de Deus viria somente quando o tabernáculo terreno fosse substituído por algo melhor. Cristo Jesus é fiel como o Filho sobre a casa de Deus, e a casa de Deus consiste de seu povo. Ele está presente entre nós e cuida de nós. Esse versículo 6, quando nos diz para guardarmos firmes a confiança e a esperança, diz aos cristãos como provar que eles verdadeiramente pertencem a Deus. Sua fé deve ser confirmada pela perseverança. Essa nota de advertência é uma introdução apropriada à citação do Salmo 95 que vem a seguir. Exortações a rejeitar a incredulidade, a partir do verso 7 até o capítulo 13 do capítulo 4. Veremos então a grande exortação a rejeitar a incredulidade. Isso nos parece ativo e não passivo. Requer então, portanto, esforço, trabalho, dedicação, luta, vigilância constante. O fato de mencionar a necessidade de perseverar a fim de receber a bênção de Deus levou o autor a pedir aos seus leitores que rejeitassem a descrença. Aí é o que eu estou dizendo para vocês, não de forma passiva, mas de forma ativa mesmo, lutar contra. Ele citou o Salmo 95, versos 7 a 11, e fez com que ele repercutisse em toda a sua exposição. As palavras-chave dessa parte incluem hoje e descanso, o modo de tratar. O descanso é desenvolvido a partir do ensino sobre o sábado de Gênesis 2:2. Correspondendo a esse ensino está a exortação para entrar naquele descanso e a advertência para não endurecer o coração. São duas coisas. Entre, não endureça. É ativo, não é passivo. Entre, esforço, dedicação, vá, não endureça. Quer dizer, ativamente também, você deve se esforçar contra, lutar, trabalhar, suar. Uma ocasião significativa de tentação ocorreu em Refidim, Êxodo 17, de 1 a 7, onde o povo murmurou contra Moisés e ele feriu a rocha para lhes dar água. O período total de 40 anos de desobediência e resistência enquanto viajavam pelo deserto também pode estar sendo considerado. Assim, como Israel no deserto, a vida dos cristãos é um teste de fé. Então, a comparação aqui da vida de Israel naquele deserto com a nossa vida de fé aqui no nosso deserto do mundo. Em Números 14, 21 a 30, há o relato do juramento de Deus de não permitir que aquela geração entrasse na terra prometida. Hebreus visualiza o descanso da terra prometida como uma antecipação do sábado eterno que virá, um descanso que será experimentado nos novos céus e na nova terra. O autor dirigiu-se aos seus leitores em termos de confissão de fé, que eles compartilhavam e o envolvimento que tinham com a igreja. Assim, ele reconheceu que alguns na congregação de cristãos tinham perverso coração de incredulidade. Capítulo 12, versos 15 a 17, que os levaria então à apostasia e ao julgamento. Cristo salva totalmente os que vão a Deus por meio dele, pela fé salvadora. Contudo, os cristãos devem encorajar-se mutuamente, assim como faz o autor ao longo da sua carta.
a perseverar e a demonstrar a fé mediante a fidelidade. Um coração perverso de incredulidade quer dizer corações incrédulos como aqueles de seus pais, cuja descrença os havia impedido de entrar na terra no descanso de Deus. Deus aceita todo tipo de pessoa, exceto os incrédulos. Ponha isso no seu coração. Você é rico, Deus te aceita. Pobre, Deus te aceita. Você é gordo, magro, feio, bonito, inteligente, estulto, seja lá o que for, Deus te aceita. Incrédulo, está fora. Não, você não entra. Por isso que seu filtro em relação aos homens não é a classe social, a cultura, a inteligência, obras santas, status, mas a fé. Assim sendo, devemos nos encorajar uns aos outros todos os dias, principalmente durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado faz isso mesmo, endurece o seu coração para que você rejeite a Deus, e aí você fica escravo dele, do pecado. A ilusão de que a desobediência fornece mais proteção ou prazer do que faz a peregrinação da fé. Isso porque somos participantes de Cristo. Embora o termo grego possa significar compartilhar com, no sentido de companhia, aqui no verso 14 aponta para a união íntima do cristão com Cristo Jesus. Se somos participantes de Cristo, com certeza iremos nos apegar até o fim à confiança que tivemos no princípio. Pode ser que na caminhada haja algum esmorecimento ou mesmo também uma letargia nos afastando do alvo. Mas logo devemos voltar ao caminho, pois sabemos e temos experimentado dele. Por isso é que se diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça um coração como na rebelião. A palavra-chave aqui é hoje, e não amanhã ou outro dia. O dia de nossa morte será também um dia que se chamará hoje. A advertência do Espírito Santo, e sabemos então que é melhor obedecer. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Versos 16 e a 18. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Nem a bênção da saída do Egito ou o privilégio de escutar a voz de Deus garantiu à geração que morreu no deserto entrar no descanso na terra prometida. A rebelião, verso 16, o pecado, verso 17, e a desobediência deles, verso 18, 4 a 6, tinham raízes na incredulidade. Eles não se apegaram com persistência à promessa de Deus e provaram por suas ações que não eram verdadeiramente redimidos. Hebreus 3 começa, por isso, santos irmãos que participam da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É assim que começa o primeiro versículo e termina dizendo, vemos, pois, no verso 19, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A palavra de Deus é clara para você ao falar que é hoje e não amanhã o dia de ouvir a voz de Deus que está te chamando. Não endureça, então, o seu coração a fim de que a palavra pregada da salvação te alcance. Entendeu? A palavra de salvação é hoje. Hoje você está ouvindo. Se ouvirdes a sua voz, você está ouvindo. Dê resposta a Deus, levantando a sua mão, aceitando Ele como seu Salvador, voltando para os caminhos do Senhor. Não vá ficar afastado dos caminhos por causa de pastor, por causa de igreja, por causa de irmão. Não. Quem sai da igreja por causa deles, nunca entrou na igreja por causa dele. Bom, então amanhã você terá de prestar contas a Deus. Capítulo 4. Você terá de prestar contas a Deus. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho, dê o seu like, acompanhe-nos, siga-nos, venha participar das nossas campanhas de oração, de vigília, venha visitar nossa igreja, QNA 30, lote 7. Estamos lá todos os dias com esse tripé, oração, palavra e comunhão. Amém? Fiquem com Deus. A parte escrita jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, compre lá e nos ajude, www.semeadores.com.br. E o programa de rádio
radio.ossemeadores.com. Fiquem com Deus, um bom dia para você, que Deus te abençoe. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.